noite, pessoal. Hoje, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos estar falando um pouco sobre manejo sanitário, tá? Então, nós vamos abranger aí algumas doenças, principalmente da bovinocultura, tá? Mas a gente vai estar citando alguns outros animais. Então, o manejo sanitário, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as doenças causadas por bactérias do gênero Clostridium, que são as clostridioses, que são as enfermidades que mais atacam os animais de produção, tá? Então, essas doenças, elas são causadas por bactérias e bactérias esporuladas, ou seja, bactérias que têm uma alteração na mudança da parede celular. São bactérias mais resistentes, né, a mudanças do estágio fisiológico do animal. Então, elas suportam mais processo de medicação, tá? E elas causam grandes impactos econômicos. Por quê? Porque elas podem reduzir drasticamente a queda da produção dos animais e levando os animais até a morte. Essas doenças, elas podem infestar tanto o solo quanto a água e eles podem parasitar tanto o intestino dos animais quanto do homem. Além de grande parte dessas doenças serem zoonóticas, ou seja, são doenças que são passadas do animal para o homem, tá? Tanto por contato direto ou por meio da ingestão da carne contaminada desses animais, tá? Dentre uma das principais clostridioses que a gente tem as clostridioses, elas são divididas em dois grupos, que são as gangrenosas e as neurotóxicas, tá? As gangrenosas, as principais clostridioses, a gente tem a manqueira, a gangrena gasosa e o edema maligno. A manqueira, eu acho que todo mundo aqui conhece, ou já ouviu falar. É uma bactéria que causa uma infecção, como a claudicação, ou seja, o animal ele manca mesmo, ele para de andar, né? Então ele tira o casco do solo. E também conhecida como carbúnculo sintomático, tá? O ideal, né, geralmente ela vai atacar principalmente os animais mais novos, de 6 meses a 2 anos de idade, e a principal contaminação é por meio do solo, tá? E o tratamento é por antimicrobiano, antibióticos, principalmente da família das penicilinas, tá? A gangrena gasosa, ela é uma doença que ela causa esporos, ela esporula, como a gente fala, né? São esporos que ficam presentes no solo. E quando ela infesta esse animal, ela causa ferimentos. Ela vai aumentar o volume, né? Geralmente o volume daquele local, né? Por quê? Devido à produção de gás. Por isso que é denominada de gangrena gasosa. E ela é uma doença enterotoxemia. O que isso significa, tá? É uma doença que ela é transmitida também pela mãe ou pelo ambiente, quando o animal ele tem contato direto com algum local contaminado, tá? E aí ocorre esse ferimento, que vai ter esse maior volume como uma produção de gás, que ela se assemelha muito com o abscesso, mas o abscesso a gente sabe que quando a gente aperta lá, ele tem aquele processo inflamatório, aquele pus. Ela se assemelha muito, mas tem apenas a produção de gás. E esses ferimentos podem se abrir e levar a lesões muito graves no animal, tá? Outra clostridiose que a gente tem é o edema maligno, que ela vai causar mionecroses, tá? Como essa foto que vocês estão vendo aqui acima. Mionecroses aqui na pele do animal, no pelo do animal, né? E é principalmente a porta de entrada para patógenos. Por quê? Porque ela é uma bactéria que ela vai causar esse ferimento aqui e, consequentemente, esse ferimento, ele vai causar feridas e fraturas que vão ser porta-entrada também de outras doenças, tá? O tratamento também é com antimicrobiano. No entanto, gente, só para ressaltar, a principal medida preventiva de qualquer doença no rebanho é a vacinação, tá? Então, desde já, iniciando, sempre o principal foco é a vacinação de todo o rebanho, principalmente com as doenças que são, né, exigidas de cada região, tá? O outro grupo que a gente tem das clostridioses é as doenças neurotóxicas, como a gente já falou, ela é dividida em gangrenosas e neurotóxicas. As neurotóxicas, a gente tem o botulismo e o tétano. O botulismo, a gente todo sabe, né, que é causado por bactérias que produzem a toxina botulínica,
né? Ela pode ser encontrada por meio da contaminação de solos, de alimentos contaminados, de fezes humanas. E a principal ação dessa doença é atuar no sistema nervoso central. Então, ela vai causar paralisia do animal, dificuldade de locomoção e é uma zoonose, ou seja, uma doença que é passada do animal para o homem, tá? O principal controle é a vacinação do rebanho. O tétano é outra doença que eu acho que todo mundo já ouviu falar. E isso é um problema individual, não do rebanho, tá? Porque geralmente quando o animal ele tá, né, com aquele micro-organismo e pode se infectar por meio de machucados, né, que abre, né, por arranhão, e isso pode infectar muito, abrir, né, fazer uma abertura ali daquela ferida e fazer com que aquele animal se torne mais propenso a esse micro-organismo do tétano, tá? Nos equinos, geralmente são os animais que têm maior problema dessa infecção com o tétano. Então, quando o animal se machuca ou se arranha e faz aquela abertura que fica mais propenso à infecção, esse micro-organismo do tétano ele vai penetrar naquela ferida e vai produzir a toxina tetânica, tá? E, consequentemente, vai também causar uma paralisia do animal, porque ela atua diretamente no sistema nervoso central. Qual que é o principal tratamento? É separar o animal dos demais animais, né, fazer a hidratação daquele local e utilizar o tratamento associado com o antimicrobiano de longa ação, juntamente com o relaxante muscular, porque aí facilita também o tratamento do local, tá?